Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu convidei uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente. Eu conheci a história dela, né? E eu acho assim que a história dela, que Deus colocou nossas vidas, né, para se cruzarem, né? Porque ela está me ajudando bastante na situação da minha irmã. A história dela é incrível, é uma história de superação. E eu convidei ela aqui hoje para contar para vocês, porque eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Mas antes do nosso bate-papo, eu quero pedir para você embaralhar as cartas, né? Uma carta de reflexão, para você pensar em algum momento, em alguma situação da sua vida, fechar os olhos, se conectar. E aí eu vou ler um significado para você. Tá. Pode? Pode, fica à vontade. Sou péssima para embaralhar. Fica à vontade, é do seu jeitinho. Não tem nem certo nem errado. Mas vamos misturar aqui. O que vale a intenção é a conexão. Aí pode tirar a carta que você sentir e você me conta qual que é. Essa. Descompasso. Eu vou ler para você. Tá. Pode se conectar com a carta, olhar um pouco da figura. E aí você me fala se fez sentido, tá? Pelo que você pensou. Tá, joia. Tudo tem seu tempo, mas é preciso estar atento para não perder a hora. Aqui existe um alerta muito importante. Há um descompasso entre o tempo do universo e o tempo que você acha que as coisas devem levar. Pode ser que você esteja resistente demais ou exigente quanto a como as coisas devem acontecer. Sim. Você já percebeu que às vezes você planta, cuida, mas não colhe? Por exemplo, porque acha que ainda não está na hora, que não está bom? Então preste atenção, porque o fruto maduro que não é colhido acaba por apodrecer e cair do pé. Essa carta é um chamado para que você se sincronize com o tempo do universo e perceba com mais atenção os processos da vida. Cada vez que você perde uma oportunidade, é preciso esperar pelo próximo ciclo de amadurecimento. Será que você tem deixado isso acontecer com frequência? Conecte-se com a sua potência e se entregue aos processos da vida sem medo. Confie. Nossa, que legal. Faz todo sentido, né? Até pelo nosso dia a dia, né? Até pelo que eu passei. O tempo, ele é tudo na vida da gente, né? A gente tem que respeitar os processos, né? E só se vive o propósito quem suporta, né, o processo. Então, isso vale o tempo, vale a nossa paciência, o nosso plantio para a nossa colheita, né? E fez tudo sentido para mim. Débora, me conta um pouquinho da sua história, né? Na verdade, a Juliana, que veio aqui no podcast, né, passado, contou a história dela também de superação, ela que me contou da sua história, né? Minha super amiga, irmã. Com a situação da minha irmã, né, que eu também te contei. Eu achei, assim, muito parecido, por mais que vocês não tiveram o mesmo sintoma, né, mesma doença, mas, no final das contas, acabaram se encontrando, né? E, assim, mesmo hospital, mesmo médico. Conta um pouquinho de como tudo começou, como é que foi. Então, Ana, a minha história, né, começa, na verdade, eu tenho endometriose, né, que hoje foi tratada, fiz a cirurgia. Mas a minha história começa há pelo menos uns 10 anos atrás. Então, até fica de alerta, né, as mulheres, as meninas, as mães de adolescentes, porque dor não é normal, né? E a gente, às vezes, é presa nesse tabu. Ah, é só uma cólica? Ah, é período de menstruação, tá tudo certo. E não é muito bem por esse caminho. Se a dor é insuportável, ela tem ali um alerta, né? E foi o meu caso. Então, há 10 anos atrás, pelo menos isso que eu me recorde, eu já sofria de dores, né? E eu, muito fuçada, sempre ali na internet, sempre pesquisando, eu sabia que eu tinha endometriose. E eu sempre levei isso aos consultórios para os médicos. E eles sempre, você é nova, endometriose não é assim não. Triste, né, de ouvir, mas foi isso que eu tive, né? Então, esses anos eu fiquei sofrendo, com dores. E aí, a minha vida era assim, no meu período menstrual. Eu vivia na cama, da cama eu ia para privada e de lá eu ia para o chuveiro. E eu ficava nesse ciclo. Então, era muito doloroso até que eu coloquei um basta. E nesse meio tempo de 10 anos para cá, hoje eu tenho 32 anos, eu vinha tomando anticoncepcional contínuo.
Porque o último médico que eu fui falou, não, toma aí o anticoncepcional contínuo para você banir essas dores. E assim eu fiz. Então, eu maquiei, né, o que acontecia de fato comigo e as dores. E aí, eu decidi, no ano de 2022, o ano retrasado, a dar um basta nisso. Falei, não, preciso encarar. Faz tanto tempo que eu tenho essas dores, eu não vou mais maquiar isso na minha vida. Eu vou encarar, de fato, o que é, né? O que seja. E eu com aquele sentimento, não, eu tenho endometriose, eu sei que eu tenho, eu pesquisava. Intuição feminina, né? Total. Mas, assim, mas o remédio, ele fazia a dor parar ou não? Eu já não menstruava. Então, quando eu não menstruava, eu não tinha dores e vida que segue. Até que eu falei, não, isso não pode ficar assim. Eu não posso fechar os olhos, né? Para uma doença, né? Para algo que eu já sabia, porque eu tinha todos os sintomas possíveis de endometriose. E o remédio, ele remedia o sintoma, ele não cura a doença, não, sem, né? Sem né, ter camufla, consciência. Né? É isso. Camufla, você fica ali, e a doença tá ali em você. E aí, né, eu passei um período sem remédio. Então, em 2022, no meio do ano até, vamos falar, junho, julho, agosto, setembro, eu fiquei sem remédio. Fiquei, né, sem o remédio e já estava menstruando, comecei a menstruar e fiquei com dores absurdas. Aquelas dores que eram, assim, fora de si, pioraram. E aí, né, eu fui atrás de um especialista em endometriose em Franca. E eu consegui uma médica maravilhosa, que ela me abraçou a minha causa. A minha primeira consulta, ela já me escutou, diferentemente dos outros que eu já tinha ido. E ela abraçou simplesmente o meu problema e me pediu exames. Eu fiz bateria de exames, né? Então, eu tinha ali todo já um laudo nas minhas mãos que eu tinha endometriose. Então, ela me confirmou. A Mariana Gonzaga, maravilhosa. Com bons médicos a gente precisa compartilhar. Ela é perfeita. Ginecologistas, e ela foi assim um anjo na minha vida. E aí, né, o meu caso já estava muito agravado, eu tive que ir para Ribeirão. Nisso, nós já estamos falando o ano passado, tá? Que foi já em janeiro do ano passado, em 2023, eu já estava com os laudos na minha mão, que eu tinha endometriose profunda, severa, grau 4, porque tem vários graus de endometriose, né? Então, eu já estava no grau 4 e o meu já tinha o diagnóstico de endometriose intestinal. Então, isso que eu ia te perguntar. A endometriose, pelo que eu conheço também, como eu, né, não conheço muito desse sintoma, ele não é no útero? Tem no útero, né? E aí tem também o intestinal. Quando ela se torna intestinal, são os casos mais graves, que foi o meu. Que acabou passando o tempo e acabou chegando nessa fase. Sim. E aí eu fui para um especialista somente em endometriose, em Ribeirão, né? Em janeiro. Passei por uma consulta mais profunda com ele, onde ele me avaliou de cabeça aos pés. E aí ali eu tive todos os detalhes do meu problema. Então, eu já estava perdendo o rim direito, porque o meu canal da urina teve que refazer ele, né? Então, ele já me orientou que teríamos que refazer o canal da urina na cirurgia, tirar 10 centímetros do intestino e todos os meus órgãos estavam um grudado no outro, porque a endometriose é uma inflamação no organismo. Então, inflamou, estava tudo grudadinho um no outro, então por isso que eu tinha essa dor insuportável no período menstrual. E você ficou com 10 anos, assim? Eu acho que mais, Ana, eu acho que mais de 10 anos eu fiquei assim. E você fala, você ficava assim, não ia no médico? Ia sempre, já fui em vários. E aí não tinha o apoio, né, o respaldo. E aí eu fui nessa doutora, que foi um anjo na minha vida. E aí depois eu fui encaminhada para Ribeirão para exames mais complexos, né, da doença. E aí lá eu fiz todos esses exames, tive um acompanhamento mais profundo. E aí eu operei por Ribeirão, né, Unimed Ribeirão. E como que você se sentiu quando você recebeu os exames e a notícia que você realmente tinha endometriose, todos os agravantes, né? E mesmo assim, tipo, Sim. Você lá atrás, já com a sua intuição, sabendo que você tinha isso, acaba assim, sendo negligenciada e chegar nesse ponto e receber esses resultados. Qual foi o seu sentimento?
Meu sentimento, na verdade, não só eu, mas como a minha família ali, meu esposo, né? A gente ficava, gente, como você passou tantos anos assim, você buscando ajuda e ninguém te escutou? Débora, isso não existe, né? Pelo amor de Deus, como que você queixava e tinha aquelas dores mirabolantes, gente, era uma coisa de louco. Por isso que eu falo que dor não é normal. E eu fiquei com esse sentimento, né? De, nossa, eu não fui ouvida? Não me escutaram? O que eu tinha que ter mais? E se eu não tivesse solução? Meu caso já estava o caso extremo da endometriose. E se você não tivesse aquela inquietação de buscar cada vez mais, né? Sim, Que ponto né? teria chegado? Aquela busca, aquela ânsia de melhora, né? Se eu tivesse sido acomodada. E aí? Mas, graças a Deus, né? Tudo tem aí um porquê. E aí, em janeiro do ano passado, em 2023, eu, né, fiz todos esses exames. Fui acompanhada por esse médico especialista, no caso. E aí ele falou, não, a solução é operar. Nós vamos ter que te operar porque você está perdendo o rim direito. E aí, Débora, o que eu te aconselho, que foi um ponto bem interessante na minha história. Você nunca tentou engravidar, né? Eu falei, doutor, eu passei 3 meses sem tomar o anticoncepcional ali no meio do ano passado, em 2022. E aí, né, eu estava propícia, né, a uma gravidez. E não aconteceu. Não posso te falar que às vezes eu tentei muito ou tentei pouco, porque eu tentei só esse período, uns 3, 4 meses no máximo. Mas eu nem conseguia, né, Ana? Porque eu vou te falar uma coisa, que dor. Porque eu menstruava, então vinham as dores, e eu nem pensava nisso. E aí ele falou, Débora, então a gente pode já falar que você nunca tentou, porque uma tentativa aí é 1 ano, né? Uhum. A mulher tentando engravidar. Mas no seu caso, como você tem esse diagnóstico de endometriose grave, as suas chances hoje de ter um filho natural são pouquíssimas. E ele me falou percentual, poucas, baixas. Isso já me deu um choque. É seu sonho ser mãe? Assim, eu quero muito, mas nunca eu priorizei. Às vezes isso pode ter sido um erro meu, né? Mas acho que não. Acho que cada um tem sua história. Um tem sua história. Porque eu fui deixando passar, fui fazendo outras coisas. Vamos viajar, vamos casar. Não existe certo nem não errado. Existe, né? Existe o tempo certo para tudo. Isso Exato. Que eu acredito. Eu acho que cada um tem sua história. Sim. E às vezes eu fico pensando, né? E se? Mas não é o agora. E eu fiz o que estava ao meu alcance. Ali ele me fez, né, me colocou ali todo o meu estudo da minha história, né, na televisão, e ele estava mostrando o percentual. E ele falou para nós, Débora, Rafael, meu esposo, aqui, né, a gente tem baixas chances de gravidez. Pode ser que na cirurgia essas chances melhoram? Pode ser. Pode ser que pioram? Pode ser também. É tudo improvável, tudo imprevisível. Hoje você tem, e nisso eu já tinha feito exames de óvulos para ver se os meus óvulos estavam certos, estavam saudáveis, estava tudo ok, não tinha interferido em nada, estava ovulando normalmente. E aí ele falou assim, eu acho bacana aqui, a gente está fazendo uma fertilização in vitro. Vamos preservar esses óvulos dentro de você? Porque hoje você tem 31 anos, eu tinha. 31 anos. E eu acho bacana você preservar, por quê? Vai que você perde esses óvulos, a gente perde esses óvulos na cirurgia, porque vai ser uma cirurgia complexa, Débora, vai ser uma cirurgia grande. Então, eu tenho esse cuidado com você. E eu e meu esposo, nós entramos num consenso, né, conversamos e decidimos fazer a fertilização in vitro. Então, hoje eu já tenho os embriões na clínica, né? E eu acho assim que é como eu, desde o começo do meu tratamento, eu falava, Senhor, que seja feita a tua vontade. O que for para o meu tratamento, para o meu benefício, para o meu bem-estar, a minha cura, tudo que fizer parte do processo, que o Senhor coloque no meu caminho e que assim seja, assim será. Então, eu coloquei como fosse algo ali, né, que fosse... colocado divino, no meu caminho como algo divino, e realmente foi, né? Então, eu fiz, senti no meu coração, não me arrependo, na verdade, agradeço por eu ter, né, essa segunda opção. Hoje eu posso tentar ter natural, mas ainda não tentei. Vamos voltar à história. E aí, eu fiz a cirurgia. Quando eu faço a cirurgia,
A cirurgia, qual cirurgia que você fez essa primeira? Endometriose. Tá. Passou a fertilização. Fiz a fertilização, fui para cirurgia de endometriose, que foi em março, finalzinho de março do ano passado. Tudo certo, a cirurgia, tudo ok. Não tirei útero, não tirei trompas, ficou tudo uma belezinha, tudo limpinho. E foi uma cirurgia muito demorada, né? Foram 6 horas de cirurgia. Eu lembro que quando eu saí da cirurgia, eu nem mexi as mãos. E você estava com medo antes da cirurgia? Tinha algum risco, alguma coisa assim? Não estava com medo, entreguei mesmo para Deus. E sabia que aquilo ali era o meu melhor, porque eu já não queria sentir dor. Então, assim, não vou sentir mais dores, então tá ótimo. E quando eu faço a cirurgia, né, dá tudo certo. Passado 12 dias, eu já estava em casa, me recuperando. Estava na casa dos meus pais, né, fazendo repouso. Acontece uma fatalidade, que eu estava bonitinha, quietinha. De repente, eu vou no banheiro e vejo algo errado que aconteceu, né? Que foi uma ligação que não deveria existir no meu intestino. Então, eu já vi ali que tinha um problema, né? Eu no banheiro, já vi que tinha um problema. E Deus é tão maravilhoso na minha vida que isso foi na Páscoa, no domingo de Páscoa do ano passado, né? Mas isso foi alguma consequência da primeira cirurgia ou não? Foi uma... Como eu posso dizer? Foi Foi algum erro, não? Não foi erro. Foi uma complicação pós-cirúrgica, que pode acontecer em qualquer cirurgia. Foi uma complicação pós-cirúrgica e eu percebi que estava saindo algo, né, de mim. E aí eu já fiquei louca, já fiquei transtornada, já peguei o celular, já vi que ali eu poderia ter uma sepse. E Deus é tão perfeito que no outro dia, isso foi num domingo, no outro dia eu já tinha uma consulta marcada, 7 horas da manhã em Ribeirão. Então eu cheguei nessa consulta, o médico falava comigo todos os dias, um médico maravilhoso, um profissional assim. E aí, falando comigo todos os dias, tá tudo bem, Débora? Nossa, doutor, tá perfeito, eu tô ótima. E no último dia, antes da minha alta, que eu teria alta na segunda-feira, aconteceu isso. E a hora que eu falei para ele, eu entrei no consultório já com outra feição, já estava triste, porque eu já vi no celular, né, no Google, que era uma complicação pós-cirúrgica que estava acontecendo ali comigo. E aí eu fiquei transtornada, já passei para ele, ele também já mudou a feição na hora e falou, vamos correr. Já pegou o próprio celular dele ali, no consultório mesmo, já ligou para os amigos proctologistas, né, de intestino. E ali mesmo eu já sabia que eu ia usar a bolsa de colostomia. Era algo que teve alguma conexão com o intestino, uma complicação no intestino nessa pós-cirurgia? Sim. Como eu tirei, né, 10 centímetros de intestino, eu acho que o meu intestino, ele deu uma regenerada, alguma coisa nesse sentido, e aí deu essa complicação, né? Então... A cirurgia de endometriose foi a retirada da parte do intestino? Também, da endometriose, tá. Como o meu era endometriose intestinal, eu tirei, né, a parte de intestino e tudo e tal. E deu essa complicação que não deveria dar. E eu, na segunda-feira, volto para Franca para fazer outros exames, né, que ele fala, Débora, aqui em Ribeirão tá lotadíssimo, eu preciso que você faça uma ressonância pélvica hoje. Volto para a Unimed Franca, faço, chorando, isso transtornada, todo mundo já sabendo, né, que ali não era legal o que estava acontecendo, né, não deveria, saiu do controle, né, até estava tudo bem um dia antes, de repente a história muda, o cenário muda, e aí? E aí eu volto no outro dia para Ribeirão já para fazer colocar, né, a bolsa de colostomia. E aí, nessa notícia, quando eu recebo essa notícia que eu iria colocar a bolsa de colostomia, simplesmente o meu mundo abriu. Eu vi o chão abrir. Eu não enxergava mais nada, Ana. Foi, assim, o pior dia da minha vida. Você acha que isso foi mais pela, assim, questão da causa mesmo, de tudo isso que você estava passando, ou
teve a ver com a sua profissão, né? Que você é Tudo. empreendedora de moda, né? Da área de moda feminina. Sim, eu tenho você uma é vaidosa loja, né? também, né? Cuida, assim, da aparência, né? Você usa a aparência, né? Como forma de divulgar suas roupas, tudo. Tudo isso passou na sua cabeça na hora? Naquele momento, eu só não queria colocar a bolsa. E eu sabia das consequências que era de não colocar. colocar. De não colocar e decolocar. Você pesou na balança, assim, pra ver o que compensava, o que... Mas não tinha outro jeito. Era a única solução. Nada, 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 nada. Juntaram 5 proctologistas na sala para me dar notícia. Porque o meu médico da endometriose já tinha passado. Que eu era nova, que eu era vaidosa e que eu era super resistente à bolsa. Então, falar o quê? Juntaram aí, né? Pra me dar a notícia, tava eu e meu esposo, a minha mãe tava esperando do lado de fora. E foi o pior dia da minha vida. Te falo assim, com convicção. Porque eu sabia, eu já tinha pesquisado, eu sou muito fuçada, então eu olho, eu pesquiso, eu estudo. E eu sabia do peso. E realmente é um peso a pessoa usar isso. Mas aí tem o outro lado da história, né? Que foi, assim... Eu não vou... Igual a Ju falou aqui, eu repito. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Pensa eu falar isso. Uma pessoa que chorava, dava birra, né? Pelo amor de Deus. E eu falar isso hoje... Agora me conta, porque Agora foi eu a vou te primeira, contar. a melhor coisa que te aconteceu. Agora eu vou te contar. E aí eu fiz, né, a cirurgia, coloquei a bolsa. Por incrível que pareça, saí da cirurgia super bem. Saí, né, falando, graças a Deus, é um tratamento, e de fato é. Foi uma cirurgia super simples. Foi sim, não teve nada demais, foi, graças a Deus, ocorreu tudo bem, mas acordei com a bolsa. Mas se você me perguntasse antes disso acontecer, eu acho que eu falava, na hora que eu olhasse a bolsa, eu queria, não sei, eu ia surtar, e não foi isso que aconteceu. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Então, ele pousa sobre nós mesmo. E aí, eu vi aquela bolsa e eu comecei a fazer videochamada com as minhas amigas, com a minha família, lá do hospital. Muito emocionada, claro, né? Estava sentindo, mas com uma outra visão. Para mim, a melhora. E assim eu fui embora, tive alta, e eu retorno para a casa dos meus pais, né? E meu esposo aí, ele ia todos os dias, né? Ficava lá comigo, ia trabalhar, voltava. A minha mãe teve a primeira aula dentro do hospital mesmo de como mexer com a bolsinha, que tem todo o cuidado. Tem uma equipe, né, especializada. Sim, que te treina, né, que te explica. que tem ali um psicólogo, uma pessoa que realmente, né, te dá as instruções do uso da bolsa de colostomia. Então, a minha mãe aprendeu ali, tadinha. Nunca tinha mexido com isso, né? A gente, na verdade, nós somos bem resistentes a isso. Tudo a gente tem medo. E, de repente, isso na nossa cara, ela teve que colocar ali, né, todas as armaduras e o amor de mãe. E foi, agradeço muito a minha mãe, que ela foi, assim, essencial naquele momento em todos, né? Como toda a minha família, o meu pai, o meu irmão, o meu marido, que foi fantástico para mim. E, enfim, coloquei a bolsa, minha mãe viu todas as instruções e passou para o Rafa, né? Ao chegar em casa, passou para o Rafa. Então, os dois ali, no começo, fazia. Depois, ele pegou toda a manha da coisa e ele mesmo fazia. E eu era super resistente a olhar a bolsa. Eu não olhava. Então, eu ficava com um paninho no olho, nos olhos, né? Eu tapava os olhos e ele falava assim, amor, não precisa de olhar. Mas você sentia ela? É algo que fica... Não sente. Ah, não? Não sente nada, é indolor. E dá uma impressão, né? Porque o intestino fica para fora e você usa a bolsa e sai as necessidades ali, né? Pela bolsinha. Então, você não sabe a hora que você vai fazer. Você não sente dor. É involuntário, né? É involuntário. Quando limpa, você não sente ali, limpando, nada. Então, assim, eu acho que é abençoada até nisso. Já pensou se sentíssemos dor? É verdade. Tanto que seria pior e não sente nada. É algo morto mesmo, é uma pele morta. E aí ele falava pra mim, tapa os olhos que esse problema é meu. Então, fica tranquila, eu vou fazer o que for pra você, tá tudo certo.
Quantas vezes eu me pegava chorando, porque aí eu voltei bem da cirurgia, coloquei a bolsa, fui para casa, mas aí teve os meus 15, 20 dias de rejeição, que aí eu surtei. Não queria ver meus avós, meus parentes, só queria ver meus pais, meu esposo e meu irmão. Só. Ninguém não atendia telefone, não queria que ninguém me visse daquela forma. E eu me lembro muito bem que lá no Hospital São Paulo, né, de Ribeirão, que foi onde eu coloquei a bolsa, a doutora Maísa me fala, ela chega em mim e me fala, você é muito mais que essa bolsa não te define, você é a Débora. Então, é isso, sabe? Então, mas aí, nesse caso, eu me via só, né, pra baixo e tudo e tal, até que eu tive uma virada de chave. Aí começa o grande estralar da minha história. Mas você tinha me contado um pouquinho antes, né, da gente começar nosso bate-papo, que você teve essa resistência, né, antes da bolsa. Sim. E que você chegou a pensar até prefiro morrer do que colocar bolsa. Várias vezes falei. Como? Eu falei. Nossa, prefiro morrer do que colocar essa bolsa. Falava antes, né, de me acontecer. Porque existem casos de endometriose que você coloca a bolsa. Gente, endometriose é muito grave. Muito grave. E o meu já era muito grave. Então, eu sempre fui muito resistente ao uso da bolsa. Imagina, né? Aí que começava a minha vida. Aí que começava toda a minha história espiritual, conexão com Deus, o meu íntimo com Deus. Nossa, que foi esse estralar que eu te falo, que aí eu já estava usando a bolsa, né? Eu fiz uma intervenção cirúrgica para melhora do que tinha acontecido, né, comigo, que foi a complicação. Ficava dias em Ribeirão, voltava, passava outros dias fazendo exames, voltava. E aí, nessa volta minha, eu, num domingo, que foi dia 18 de junho, eu já estava na minha casa, né? E aí, eu estava no carro junto com meu esposo. E eu falei, Rafa, essa semana vai ser abençoada. E eu com a bolsinha. Nisso, nem penteava o cabelo, viu? O cabelo tudo com coque pra cima, porque eu não via ninguém até então. Abalou um pouco a sua autoestima, tudo isso? Total. Na loja, né, eu aparecia às vezes, então o pessoal sabia que eu estava passando por um processo, né, que eu estava doente, que eu estava ali, né, no off, mas de vez em quando eu aparecia. Eu aparecia, pessoal, super bem daqui pra cima. E como é que foi seu empreender nessa época? Porque você me contou que você fazia aquela, né, tirava a foto com os looks da loja e tudo mais. Sempre. Então, eu fiquei off e pegava foto de modelos. Não deixei de trabalhar 100%, mas aquela Débora de 100% foi para 30%, 40%. Então, às vezes eu aparecia, nossa, chegou novidade, tudo e tal, colocava mais fotos em modelo. Outra hora eu aparecia. Aí eu comecei depois a aparecer até com... Ninguém sabia que eu usava bolsinha, porque eu nunca falei no meu Instagram pessoal que eu estava usando bolsinha. E não aparece na roupa? Não aparecia, é bem justinha, né? Hoje em dia, né? Tem as melhores marcas, enfim. Por mais que seja doloroso, tem esse conforto, né? Doloroso emocionalmente, né? Muito, né? Muito. E aí, né, eu venho, volto, faço foto, tiro, volto, apareço, sumo. Enfim, minhas clientes, muito obrigada por esse processo, né? Terem ficado comigo. Se você me falar, perdeu clientes? Não, nenhuma, graças a Deus. Porque eu sempre tive essa garra, essa força de empreender, né? Eu nunca deixei literalmente a peteca cair. Por mais que eu estava desanimada, por mais que eu estava desmotivada, que eu estava ali com um problema, eu sabia que iria passar. Eu sabia que aquilo ali ia ter um fim, porque eu confiava muito. E aí, voltando nesse dia 18 de junho, eu falei pro Rafa, nossa, essa semana vai ser maravilhosa, num domingo. Quando foi na segunda, eu acordei super mal. Tava com a bolsinha, cabelo desarrumado. Fui com o meu cachorrinho lá fora. No que eu vou com o meu cachorrinho lá fora, eu subo até a avenida da minha casa. E eu olho pro céu e falo, meu Deus, misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Porque eu não quero ficar assim. Eu não sou essa Débora. Sabe, pra baixo, desarrumada. Eu sou tão pra cima, sou tão comunicativa. E eu tô tão assim... E aí, eu peço a misericórdia com muita fé. Volto para minha casa
E aí, quando dá mais ou menos umas 3 e pouquinho da tarde, eu tô na sala, nisso, né, já à tarde, e aí eu escuto, Ana, no meu ouvido, muito fortemente, que hoje eu sei que é o Espírito Santo. Liga na canção nova, liga na canção nova, liga na canção nova. Uma coisa que eu acho que eu nunca senti e não sei se eu volto a sentir, porque é uma coisa surreal. Liga na canção nova, liga na canção nova. E eu obedeci esse comando, liguei. No que eu ligo, estava passando o terço da misericórdia. Sou católica, minha família é católica. Se você me falar assim, você sabia desse terço que existia? Da misericórdia? Eu já tinha rezado ele uma vez antes da cirurgia, muito esporadicamente. Não fazia parte da minha rotina, dos meus dias, nem pensava, né? E aí E o terço começa às 3 horas. Eu liguei, tava ali o padre acabando as 2 últimas conchas. E eu começo a arrepiar do lado que eu usava a bolsa, que era do lado esquerdo. De cima embaixo, arrepiando. E minha sala estava escura. Junho, né, época de frio, tava um friozinho. As janelas fechadas, cortina fechada, tava um escuro. E aí eu chego perto do sofá assim e presto muito atenção. O padre terminando as 2 conchas e ele fala, minha gente, esse terço é muito poderoso. Esse terço, ele tem muitos milagres. E eu quero dar um testemunho aqui para vocês. Ele pega a ficha e começa a falar o testemunho. Oi, padre, eu sou a Roberta, eu venho dar meu testemunho. Eu fiz uma cirurgia, nisso ele lendo, né, o testemunho da moça. Eu fiz uma cirurgia ginecológica e aí eu tive uma complicação pós-cirúrgica. Eu falei, cara, tá falando a minha história. Nisso eu arrepiando. E nisso eu já comecei a chorar. E eu sabia que era a minha história. Era a minha história. Fiz essa cirurgia e deu uma complicação. Eu tive que fazer mais 2 cirurgias pela frente. E colocar a bolsa de colostomia. Falei, pronto. Era tudo que eu precisava. E aí ela falou no final. E aí, padre, eu coloquei a bolsa, só que hoje eu não uso mais ela. Eu estou curada. E tem alguém que precisa escutar isso. E essa pessoa era eu. Assim, foi surreal. E nesse momento, Deus me coloca no seu colo, literalmente. Na sala da minha casa, Ele me colocou no seu colo. E ali eu vi que eu sou a menina dos olhos de Deus. Foi assim, Desculpa. Imagina, a gente tá as 2 chorando aqui. Foi a experiência mais linda de toda a minha vida. Porque ali eu senti a presença de Jesus mesmo, me colocando em seu colo e me reafirmando. Você é a menina dos olhos de Deus. E aí foi maravilhoso. Depois disso, Ana, eu tava com um leão dentro de mim. Poderia vir o que viesse. Eu estava pronta para enfrentar tudo. Tudo, porque eu sabia que Deus estava comigo e Ele não iria me desamparar. E ali eu me senti curada. Ali eu já sabia que eu estava curada. Foi algo surreal e maravilhoso. E eu só tenho a agradecer por tudo, por ter sido a escolhida a passar por tudo isso. E eu não tenho palavras para descrever o quanto Deus me amou, me ama, o quanto Ele foi fiel a mim. E nisso eu estava com a bolsa de colostomia. Foi no dia 19 de junho, né, numa segunda-feira, quando meu esposo chega do trabalho, ele encontra outra Débora. Surpreendentemente, outra Débora. Uma Débora com o cabelo escovado, uma Débora com um sorriso no rosto, com um olhar, uma luz do Espírito Santo. E é só Ele que é capaz de nos dar essa luz, de nos dar essa força, essa garra, essa vontade de viver. Então ali eu senti realmente a presença de Deus. Filha, eu estou com você, não temas. Pronto. Ele chega, o Rafa já me encontra em outra situação, bem, feliz. E aí eu falo que no final de semana, que foi
no sábado e no domingo, no dia 25, no sábado, foi aniversário do meu esposo, do Rafa. Então, eu falo que foi, e no dia 26, aniversário da minha mãe. Dos dois, né? Um do ladinho do outro. Então, eu falo que foi a maior prova, assim, de amor de Deus por mim para com a minha vida, retribuindo ao que eles fizeram por mim. Então, no aniversário deles eu já estava bem, eu já estava, assim, outra pessoa super iluminada, com essa luz do Espírito Santo que eu tenho hoje. Nossa, é incrível, né? Não tem como emocionar, eu não aguento. Nossa, é surreal. E não foi só isso. Depois disso, eu tive várias confirmações. Eu tive várias... surpreendentemente o agir de Deus na nossa vida. E você me falou que teve uma confirmação de um propósito de vida aí, né? Nossa, demais. Ó, teve várias. Uma vez eu estava numa missa, né? Numa missa de cura e libertação, já tinha acontecido isso, estava super bem. E aí, o Frei passando Santíssimo, e aí chega uma moça até a mim, cantando aquela música, Yeshua, tu és tão lindo, não sei se você conhece. Conheço. E aí, ela chega em mim e fala, não sei o que se passa na sua vida, não sei o que está acontecendo com você, mas Deus manda te falar, você vai ter um filho. E esse filho é um presente de Deus na sua vida. Nossa! Aquilo ali foi, mais uma vez, Deus falando, confie em mim. E eu confio. E aí teve várias outras situações, né? São inúmeras. Deus se fez presente em cada detalhe da minha vida. Gente, é surreal. Eu posso ficar aqui a tarde inteira falando com você. Em cada detalhe da minha vida. Quando foi para eu tirar a bolsa de colostomia, você acredita? Que eu fui em Santa Rita de Cássia, fui lá. E aí eu falei, nossa, vou levar 3 rosas para Santa Rita. Olha essa história. Vou levar 3 rosas para Santa Rita, mãe. Falei para minha mãe. A primeira foi da minha cirurgia de endometriose. A segunda foi daquela intervenção cirúrgica que eu fiz no meu problema. Lembra? Lembro. Vou levar mais uma para ela sobre isso. A terceira foi que eu coloquei a bolsinha, né? E aí a quarta eu vou levar porque eu vou retirar a bolsa. E levei para ela num domingo. Levei, agradeci, coloquei lá. Tem até um vídeo no meu Instagram desse momento. E aí, no outro dia de manhã, na segunda-feira, eu não recebo um telefonema. Débora, nós avaliamos aqui seus exames, seus últimos exames e tudo e tal. Tá tudo certo para você tirar a bolsa. No outro dia. Aí você foi para Ribeirão de novo, fez uma nova cirurgia para poder fazer a aí retirada tudo da marcado, né? Foi tudo marcado e tudo e tal. E aí, em agosto, eu fiz a cirurgia para retirada. Já estava curada. Quanto tempo você ficou com a bolsa? Eu fiquei 4 meses e meio. E foi o tempo mesmo que ele me deu. Débora, você vai ficar de 4 a 5 meses. É esse o tempo. E você sabia que era algo temporário? Sabia, mas no começo não colocava isso na minha cabeça. Quando eu estava ruim lá atrás, que eu pensava, nossa, por quê? Meu Deus, não quero nem ver, não quero nem ver. Parecia uma eternidade esses 4 meses. Não, eu achava que eu ia ficar para sempre. Quem disse? Poderia vir qualquer pessoa. Débora, você entendeu? É um período, você não vai ficar com isso para sempre. Você vai ter essa reviravolta, vai ter a cura, é um tratamento. Não, bem, eu vou ficar para sempre. Na minha cabeça, eu não iria tirar. E olha que coisa, né? Então, eu falo assim que a gente tem que também que respeitar, né? As nossas dores ali, o nosso momento. Não é tudo, nem tudo são flores, né? A gente vai ter um momento que a gente vai achar muito ruim. Quem não acha, gente, ter essa notícia? É verdade. E aí, assim, né? E a família, assim, quer apoiar, sente, né? Aquela dor emocional, não sente a dor física, Não, claro. a dor carnal é a pessoa, mas a emocional de todo mundo. Todo mundo sofre junto. Assim, graças a Deus, né? Eu tive um respaldo maravilhoso da minha família. A minha mãe, o meu pai, sempre perfeito comigo. O meu esposo, sensacional. Eu falo assim, até brinco, falo, Rafa, essa dívida acho que é com Deus, porque eu acho que eu nem sei como te pagar. Porque foi algo assim, amor mesmo, né?
E depois você tirou a bolsinha, a sua vida, assim, ficou normal, não teve mais nenhuma complicação, você se curou. Graças a Deus, estou curada, não tive... Porque o meu problema não era intestino, né? Não era intestinal, era uma endometriose, teve uma consequência para o intestino. Entendi. Então, hoje eu não preciso nem fazer mais tratamento, acompanhamento de intestino, não. Vida que segue, fechou e tudo, tem essa cicatriz aqui, que é uma marca da minha história. E agora é vida que segue, aí eu voltei com a loja, voltei com tudo. Voltou com a autoestima. Voltei com a autoestima, voltei com essa luz de Deus. E tá pronta aí pra compartilhar a sua história, ajudar muita gente. Sim, eu quero muito ajudar, eu falo, como a sua irmã, conversei com ela, o que eu puder ajudar ela e outras pessoas, eu estou à disposição. E teve umas coincidências, né? Mesmo médico, mesmo hospital que você tava me contando. Não, eu até te falei aquele dia, tô arrepiando, porque o mesmo médico, o mesmo hospital, ela tá no Hospital São Paulo, né? E mesma idade, né? Mesma idade, ela tem... Tá em 31? Eu tenho Não, ela tem 30, ela vai fazer 31. Eu tenho 32, a mesma faixa de idade, né? E a mesma autoestima, Mesmo beijo, nascimento, que você acabou de me contar também. Anelise, estou à sua disposição, vai dar tudo certo para você, tenha fé, que, assim, tudo que a gente passa, na hora é muito doloroso. Você fala, por que eu tô passando por isso? Eu não vou aguentar. Mas pode ter certeza que vai passar, você vai ser muito feliz, você vai prosperar, você vai ter todos os seus sonhos aí sendo vividos por você e de uma maneira muito mais especial. Eu tenho aquela música, né? Que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Sim, e durante o meu tratamento, né, eu me apeguei muito às músicas do Frei Gilson. Assim, não é sobre religião, é sobre fé, né? Sim, sobre espiritualidade, Exato, né? Porque teve pastores que foram orar pra mim, eu sou super aberta, né? Com isso, e a minha tia, que é evangélica. Então, assim, não é sobre religião, é sobre fé, sobre o que nos toca, né? Sim. Então, as músicas do Frei Gilson me tocavam bastante, e aquela música Deixa Deus Sonhar em Ti. Não sei se você conhece. Essa não. É maravilhosa, escuta, ouve. Perfeita. Então, eu coloquei ela como uma base ali de força para mim e eu sempre escutava ela e falava, nossa, vou deixar Deus sonhar em mim, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E a música fala exatamente isso. Se Ele prometeu, também cumprirá. E eu sei que hoje eu estou bem, eu estou, assim, com saúde, né? Graças a Deus, graças aos médicos, aos profissionais que me ampararam. E eu tenho certeza que eu vou viver muitas coisas maravilhosas ainda pela frente, porque eu deixei, né? Você abriu para receber, né? Você não criou uma barreira. Não. Você aceitou. Lá no início você cria, Sim. porque é o normal do ser humano. Você ficar resistente, você, não vou passar por isso, eu não quero passar por isso, eu não vou, porque eu... A revolta, né? Mas aí depois vem aquele estralar, aquele agir de Deus maravilhoso na nossa vida. É aquela questão, né? Que todo mundo que vai no fundo do poço, né? Cada um com a sua dor, né? Sim. Cada um com a sua dor. A gente vai no fundo do poço e depois a gente sai de lá transformada. E é uma missão de vida para poder compartilhar e ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, Sim, né? ajudar, alertar, né? Fazer a pessoa enxergar, não achar que tudo é normal, como, né? Taxada, é normal, não é normal. E eu falo também, Ana, que é um divisor de águas. Quando a gente passa por um processo assim, né, doloroso, para viver o propósito, nesse caminhar, a gente se depara com anjos na nossa vida, né? Que não são pessoas, são anjos que Deus realmente coloca na nossa vida, né? Para nos ajudar a passar por isso. E também tem aquele outro lado, né? Que você seleciona quem sim, quem não, quem sempre, quem nunca. Tive isso também. Então, quem sim, quem sempre, quem nunca, tive também. Então, aquelas pessoas que eu achei que nunca fossem dar bola para mim, Débora, tô aqui, e realmente estavam. E aquelas pessoas que às vezes você achava, nossa, né, ali, tudo e tal, não. Então, é uma virada de chave em todos os aspectos da nossa vida. É impressionante, né? Sim. Como uma história faz todo sentido. E quando você se abre, né? Quando você solta o controle, quando você para de falar assim, não, eu quero que seja desse jeito. Sim. Né? Quando você realmente entrega, confia. Sim. E aceita, o melhor tá por vir, Sim, né? eu o falo... melhor sempre vem, né? Sim, tudo é uma questão de aceitação também, né?
igual eu aceitei colocar a bolsa para a minha melhora, né? Eu tive que aceitar, eu tive que abrir isso. Não, peraí. Não, vou ter que ceder. Quem sou eu para falar que não? Vou ter. Não vai ter jeito. Vou passar pelo processo dolorosíssimo, mas vou viver o propósito. E, assim, é muito surreal, né? Cada detalhe da história que faz todo sentido depois, né? Sim. Olha, eu quero te agradecer muito, sabe? Eu que agradeço. Você ter vindo aqui hoje. Eu acho, assim, que nada é por acaso. Nada. Eu tinha algumas pessoas já previstas para essa semana. E como eu sei que nada é por acaso, todas, assim, tiveram imprevistos, né? E aí me veio você na mente, eu falei, vou ligar para ela, e você estava assim aberta e disponível para receber, para vir compartilhar sua história. Eu quero te agradecer por isso. Sempre, obrigada a você, Ana. Eu estou disposta aí para todo mundo, as mulheres que quiserem me procurar, né? Como eu já venho ajudando aí pessoas, Débora, eu tô sabendo a sua história, me passa o contato, o que aconteceu e tudo e tal. Estou super disposta. E é isso. É um eterno aí troca de figurinhas, né? E que Deus nos abençoe, que a nossa vida aí seja próspera e cheia de saúde, né? Porque saúde é tudo. É verdade, amém. Obrigada, viu, Dorothy? Obrigada a você, Ana. Um beijo.